E ela chegou para impor respeito. Ela é forte, inteligente, carismática e, além de tudo, ela é verde e super poderosa. Tô falando da She-Hulk, que chegou agora no canal Disney Plus, entregando o seu primeiro episódio. E, meus amigos, com CGI ruim ou com CGI bom, ela arrasou. Senta aí que eu vou contar tudo pra vocês. Bora! Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Como é Bom Ser Nerd. She-Hulk começou finalmente, debaixo de vaias, protestos sobre caráteres técnicos e tudo mais. Ela chega e traz o mais puro suco do mundo nerd, exatamente, e dentro do formato do que a Marvel pode considerar como canônico dentro do mundo dos super-heróis e dos seus quadrinhos. Bom, meus amigos, se você está chegando aqui agora, seja mais do que bem-vindo. Meu nome é Alex Fury e esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico dos quadrinhos para as telas. E se você ainda não é um inscrito, aproveite e deixe aqui embaixo a sua inscrição no canal, dá um clique no sininho para ativar as notificações e receber os avisos sempre que houver vídeos novos por aqui. Visite as nossas redes sociais, que é por lá que a gente sempre posta os assuntos antes de postarmos aqui. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos, mas principalmente deixa aqui embaixo o seu like, o seu comentário, que isso ajuda bastante a gente falar mais e mais ainda de She-Hulk, que chega aí para desbancar todos os descrentes da internet que ovacionaram os aspectos técnicos e se esqueceram da essência de uma das personagens que carregam o cânone do que é os quadrinhos do universo da Marvel. A She-Hulk, ela chega já como uma sequência direta do seu primo Bruce Banner, ou o Hulk. Bom, a história, inclusive, ela tem alguns pontos que fazem ligações com futuras produções e referências diretas dos quadrinhos. Inclusive, no momento de transformação da She-Hulk, o que ocasiona o ambiente para que tudo isso aconteça, o acidente que, inclusive, faz com que ela tenha contato com o sangue do seu primo Bruce Banner, é ocasionado por conta de uma aparição de um OVNI que, obviamente, tem todo o caráter visual que lembra Thor Ragnarok, que é aquele ambiente onde o Hulk estava inserido nesse período, que era o planeta Sakaar. Nos quadrinhos, o Hulk vive exatamente neste período, exilado pelos Illuminati dentro do planeta Sakaar, e ele constitui uma vida, uma história, família, e ele deixa para trás um filho, né? E o que a gente julga que ser possível nessa cena? Que essa aparição seja o seu filho que acabou tomando Sakaar, obviamente, depois da sua ausência de volta para a Terra. E isso faz ligação direta com um outro quadrinho, que é uma saga incrível do Hulk, que é Hulk contra o Mundo, que é justamente o retorno do gigante Esmeralda depois que ele é jogado ao espaço pelos Illuminati, e ele retorna depois de uma série de eventos traumáticos, fazendo com que ele venha de uma forma aterrorizante, aterradora, devastadora, de volta ao planeta Terra, cobrando a vingança e a justiça por tudo que fizeram contra ele. Nesse episódio de She-Hulk, alguns pontos, meio que, como vocês já sabem, a Marvel ela nunca segue à risca o que é canônico nos quadrinhos. Ela pega pequenos trechos e vai juntando para que as peças façam sentido em sagas futuras ou em filmes futuros. E é justamente o que acontece, justamente como eu disse, inclusive nesse início do vídeo, com relação a essa aparição. E no momento do acidente, ele é quase que uma semelhança do que ocorre nos quadrinhos. Na série, o carro capota, eles sofrem um acidente depois dessa aparição. A Jennifer Walters tem o seu braço cortado e enfim, ela fica exposta e tenta ajudar o seu primo Bruce, que está logo ao seu lado. E ele também, depois de estar um período sem se transformar como Hulk, fica vulnerável e sua pele tem um corte. E o momento que acontece a transformação é quando o sangue de Bruce Banner entra em contato com o ferimento de Jennifer e, obviamente, o resto é história. Nos quadrinhos, Jennifer Walters estava defendendo um criminoso chamado Lou Mountain, que era um gangster que Nicholas Trask tinha chamado para assassinar o próprio guarda-costas.
enquanto a Jennifer se dirigia para Banner na sua casa em Los Angeles, um dos homens de Trask tentou assassiná-la, ferindo-a gravemente. Foi aí que o seu primo fez uma transfusão de sangue justamente para evitar que ela tivesse algum tipo de problema. E é aí que justamente as coisas começam a acontecer. O incrível dessa série, antes de qualquer coisa, é a Tatiana Maslany. Ela consegue conduzir o personagem e convence a gente do dinamismo que ela, enquanto advogada, tem dentro deste universo. Aliás, a postura dela enquanto advogada, a presença dela enquanto advogada é o fator da quebra da quarta parede, que é um fator muito comum das histórias em quadrinhos da She-Hulk, que ela conversa com o público. Para quem não conhece, o termo quarta parede é um termo teatral que a gente pode até classificar. Ele é quando o espectador entra em contato direto com o protagonista de uma história, ou seja, o ator fala com você como se ele estivesse aí sentado na sua frente, justamente inserindo você dentro daquele contexto de forma muito verossímil, natural. E é isso que ela faz o tempo todo na série. Muito bacana as referências que perpassam nesse episódio. Obviamente, o Hulk, ele tá exilado numa ilha no México, numa casa que, inclusive, quem lhe proporcionou essa casa foi Tony Stark. E eu achei muito bacana uma fala do Bruce, né, ainda transformado, já transformado inclusive, de que aquela casa, o Tony disse que era um empréstimo e que um dia ele viria a cobrar essa casa de volta. E cara, isso dá uma nostalgia na gente, a gente que assistiu o primeiro Homem de Ferro lá em 2008, que a coisa foi crescendo com os outros filmes, né, toda essa história, todos esses caminhos que foram se construindo, e a gente pensa, poxa, depois de Vingadores Ultimato, agora ainda mais, chegando essa saga da dinastia Kang, é muito possível disso acontecer, da gente talvez ter um vislumbre ou uma breve aparição, um cameo que seja de Robert Downey Jr. de volta como o Homem de Ferro. Legal como que eles introduzem as diferenças entre como controlar os poderes do Bruce com relação aos poderes da nova Hulk. Como eles introduzem isso? Porque o natural dela, e diferente do primo, é que ela consegue controlar a sua transformação e a todo tempo ela mantém o lado comum dela. Ela não tem o alter ego como é o Bruce e o Hulk, comumente conhecido nos quadrinhos. O episódio é introdutório e ele tem momentos, inclusive, de treinamento que são divertidíssimos. A gente vê de volta aquele tapa que o Hulk dá, né, um tapa sônico que afasta, que, enfim, dá uma lufada de vento, apaga incêndios, é uma coisa super poderosa, um soco no chão, o salto, o arremesso de pedras, enfim, toda e qualquer prova de força que o poder dos raios gama promete em cada um dos dois são testados ali e ensinados diretamente pelo Bruce Banner. Só que o bacana é o embate de tudo isso, né? Ela tem muita convicção de que ela já tem controle de tudo aquilo e os diálogos dos dois nessas pegadas são muito bacanas. É muito divertido a química que o Mark Ruffalo e a Tatiana Maslany têm nessas trocas quando os personagens estão transformados, principalmente, né? Aliás, por falar nisso, o trailer da série é praticamente o episódio 1 inteirinho. A Marvel entregou de bandeja para você, telespectador, só nos trailers, todo o episódio 1. E é assim, não vou dizer para vocês que vocês vão perder a experiência, muito pelo contrário. É um episódio, assim, de muitas referências, que te recoloca e te reposiciona em muitas coisas que já se passaram no universo. Inclusive, é explicado, o próprio Bruce Banner explica como que o braço dele voltou a se recompor depois do estalo do Thanos em Vingadores Ultimato. Ele diz que, obviamente, os raios gama que compõem o seu corpo já fizeram um processo de regeneração. Mas no momento do acidente com a Tatiana, com a sua prima, a Jennifer Walters, a mistura do DNA dos dois, de certa forma, proporcionou a ele uma aceleração dessa regeneração do seu braço. Ele conseguiu retomar movimentos e a integridade do braço por causa desse contato que ele teve com a prima. Eles têm, como ele explica, que eu me lembro agora no roteiro deles, ele diz que eles têm um metabolismo natural com raios gama. Cara, metabolismo, qual é a explicação mais
luva para isso, cara. Foi perfeito. Não tinha outra forma científica que se adequasse tão bem a uma explicação como essa. E é assim que a gente vê mais uma vez o Hulk íntegro. E, cara, falando ainda de volta do que a gente conversou agora no começo do vídeo com relação à referência do filho do Hulk, não me sai da memória a possibilidade, inclusive agora que a gente sabe que os direitos autorais do Hulk que pertenciam à Paramount agora podem voltar, obviamente, para Marvel em 2023, a possibilidade de um filme com o incrível Hulk, trazendo esta nova realidade de Hulk contra o mundo, agora com a presença da sua prima, é muito grande e muito provavelmente a gente possa ter de volta o Gigante Esmeralda fora de controle e querendo justiça por tudo aquilo que muito provavelmente não foi contado lá em Thor Ragnarok pelo Taika Waititi, que infelizmente foi mais um filme desperdiçado com as piadas desse diretor. E agora a gente tem a possibilidade dessa história ser retomada com pequenos assuntos, pequenos detalhes que não foram mostrados nesse filme. Ponto alto dessa personagem, o carisma. Já falei aqui no vídeo e volto a falar, ela é muito carismática. Ela é, aliás, a figura feminina, Hulk, ela é de uma representatividade tão grande e que não é forçada como em muitas produções que tentam colocar certas minorias para poder fazer valer uma militância. Muito pelo contrário, a presença da She-Hulk valoriza, sim, a força da mulher, a presença da mulher, e é legal como que ela, em alguns momentos da série, ela explica por que ela não tem raiva, por que ela não quer matar as pessoas como a fúria do incrível Hulk, porque ela já tem um autocontrole, porque a todo tempo ela é cobrada por coisas que ela sabe que tem capacidade de fazer. Obviamente, um ponto de vista do machismo em cima da questão da mulher, né, do mercado de trabalho, enfim, ela coloca de uma forma engraçada a questão dessas minorias e como que a sociedade coloca de lado os direitos e as igualdades que ambas as partes merecem, né? E na verdade, como que a opressão desse machismo é grande e como ela consegue resistir há tanto tempo, muito antes de ser Hulk, a todas essas pressões. E dentro de todos esses contextos, She-Hulk se estabelece. Há quem diga que o CGI não foi uma coisa interessante, muito pelo contrário, não me incomodou em momento nenhum. A série, ela é incrível. O primeiro episódio me convenceu bastante. O pequeno embate dela contra a Titânia, quando as duas se encontram no tribunal, no momento lá do julgamento, e como ela retoma a postura de advogada depois de dar uma sova na Titânia, é praticamente a assinatura do carisma desta personagem incrível, que chega para mostrar para muita gente que a She-Hulk chegou para ficar, seja com o CGI bom ou seja com o CGI ruim. Mas e você, meu amigo? Diga aqui no comentário o que você achou desse primeiro episódio de She-Hulk. Gostou? Achou exagerado demais? O CGI tá tão ruim assim? Deixa aqui embaixo no comentário. Eu vou ficando por aqui. Logo, logo teremos o episódio 2 para comentar. E logo, logo a gente tá aqui para bater mais um papo com vocês, beleza? Um grande abraço e até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!